Boa tarde, gente. Oi, oi, oi. Boa tarde. Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Quando a gente puder começar, só falar. Tô com cara de dia corrido. Vocês me perdoem. Eu acho que todos já devem ter entrado, né? Apesar do transtorno inicial ali. Pouco deu certo. Nada sem caos funciona. Tá tudo certo. A sorte que eu comecei bem cedo tentar abrir a sala. Eu falei, vou deixar a cela aberta e resolver uma. Aí até por isso que eu atrasei agora, que eu tava resolvendo o que eu tinha que resolver antes, né? Daí eu fiquei em função da abertura Uma da coisa, sala. uma coisa de cada vez. Vamos começar então? Gente, eu não sei se todo mundo leu o texto, mas é um texto muito. Eu tô lendo o querido livro A Morte é um Dia que vale a pena ser vivido. E aí, eu tô inspirada. Mas tá tudo bem aí? Não sei, ficou confuso. Você tá tudo bem aí? Tá Agora vendo tá você? Tá. fazendo Não, caras e bocas, né? Esqueci que a câmera tava ligada. eu tava lendo esse livro e eu tava comparando com a vida da clínica que eu tenho, da psicanálise hoje em dia, e eu percebi o quanto a gente fala muito sobre a morte, mas não como a morte do morrer do nosso paciente. E aí a gente trouxe esse texto para falar sobre cuidados paliativos numa forma de acolhimento, que pouco se fala da psicanálise de acolhimento ao mesmo tempo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito empática, então o acolhimento e eu sempre estivemos muito juntos ali, né, na trajetória da minha vida. E aí ler esse texto, ler esse livro e fazer o curso de psicologia e depois aqui, estando na pós de psicanálise, eu vejo muito pouco sobre o acolhimento, eu vejo mais sobre a análise da psicanálise. E eu trouxe esse texto para a gente conversar e falar e até pensar um pouco mais sobre o quanto a gente deixa de lado o lado empático da nossa profissão, da teoria da psicanálise. Porque a gente fala muito, muito nos nossos dias aqui, né, juntos, em conjunto, sobre deixar o questionamento para o nosso paciente. Mas e quando o questionamento não vai ter volta? Não tem como o paciente trazer uma grandiosa mudança com o questionamento que a gente deixa. Porque não tem o dia de amanhã, provavelmente. Então, eu queria lembrar, com esse texto, né, que eu e a Mayara, a gente escolheu, a gente queria trazer um pouco sobre a discussão do acolhimento e a morte, né, dentro da psicanálise, porque pouco se fala, pouco se vê, pouco se conversa. Então, foi um texto muito pequenininho, curtinho, mas tão significativo. Nossa, esse texto foi muito bom, mesmo que sejam 6 páginas, são 6 páginas de pura falas preciosas, né? Tanto que a energia caiu, eu perdi todas as anotações que eu tinha no computador. Mas eu tinha anotado tanta coisinha assim no texto, porque, apesar de curto, ele me trouxe muitas reflexões sobre como eu colocava a psicanálise de uma forma que, assim, gente, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Às vezes a pessoa só precisa de um acolhimento. Ela não vai precisar de um questionamento para analisar toda a vida dela. E aí esse texto me deu essa vontade de falar sobre acolhimento. Ainda mais sobre a morte, né? Que é uma coisa muito difícil a gente falar sobre na psicanálise. No sentido de morrer mesmo, acabou. Não tem mais. Não tem. Acabou ali. Não sei se vocês leram, né? Queria muito que vocês lessem. O texto é maravilhoso, gente. Eu não sei se vocês querem, se quem leu, né, quiser pontuar algo sobre a fala dela. A gente pensou mesmo em fazer um bate-papo, ver o que cada um, né, onde conectou para cada um, o que vocês pensaram. Para mim, assim, foi bastante interessante também pensar. Acho que o primeiro questionamento, o primeiro pensamento que eu fiz junto com a Mariene foi o que é a psicanálise? Em certa medida, a psicanálise é aquilo que aquilo que permite o outro ser,
Então, é falar sobre suporte, é falar sobre sustentar, e sustentar o quê? Sustentar o desejo. E quando esse desejo, é o fim? Ou quando está relacionado a isso, como que a gente lida, né? Então, dentre algumas coisas, esse foi um primeiro pensamento que me veio. E aí eu não sei, pensei da gente fazer como um bate-papo mesmo, algo que tenha tocado vocês, sei, algo mais ou menos nesse sentido. É um ponto assim que eu gostei muito do texto, realmente, nossa, foi bem legal assim vocês trazerem esse tema para reflexão, né? O meu a minha primeira paciente no estágio foi uma idosa na época, né? E aí coloca muito aquela questão do Freud dizer que ele não seguia esses atendimentos com os idosos justamente por essa mudança que não ocorreria, né? E foi um grande desafio, assim, na época, porque daí eu fui buscar outras leituras, né, para além de Freud, para entender essas subjetividades que a idosa também trazia, né, enfim. E se colocar nessa posição, essa idosa que eu atendi, ela também tinha passado por um processo de câncer, então também estávamos tratando o processo ali do adoecimento, né, do não desprendimento dela com a doença, mesmo tendo um diagnóstico de cura. Então, eu me peguei bastante na leitura pensando nas falas que ela trazia para a clínica, né? E o quanto esse paciente também, apesar de estar perto da morte, ele também deseja ressignificar, inclusive, essa dor, esse sentimento de que vai acabar, né? Porque a gente, de alguma forma, sabe, mas quem tá ali, como eles, né, descrevem ali, o moribundo, ele sabe que tá próximo, né? E se é uma doença terminal, que tem uma previsão ali de morte, enfim. Então, lidar com essas questões psíquicas mesmo, né? E uma coisa interessante que ele coloca ali as divergências, né? Porque as pessoas, geralmente, quando tá nesse processo de adoecimento, elas buscam por alguns meios, né? Sejam religiosos, então começa a receber visita de religiosos, né? E aí ele faz aquele questionamento, tá, mas então o que que muda? Né? A escuta de um religioso para um psicanalista. E aí ele se coloca nesse desafio, porque o psicanalista ele vai tentar colocar ali que além do paciente falar, ele tem que se ouvir. E não só falar por falar. Para tirar aquela angústia e tá, confessei algo, né? Como é em algumas igrejas. Fui lá, fiz uma confissão e tá tudo certo. O padre pediu para rezar uns 10 Pai Nossos e tô liberada desse pecado, né? Então, é diferente essa dinâmica. Então, aquilo me fez refletir, porque uma vez uma paciente me falou que a parte mais difícil de fazer uma sessão comigo é porque ela tinha que ouvir o que ela falava e refletir sobre aquilo. Então, me pegou também bem assim nesse ponto do texto. Nossa, e isso é muito interessante, né? Porque quando a gente está falando de religião, algumas nem deixam a gente falar, né? É só escutar. E às vezes o escutar na beira literalmente na beira da morte, qual que vai fazer a diferença escutar o que eu fui precioso? Eu estava até falando com a Mayara ontem na nossa conversa que às vezes a gente tem que lembrar o quanto a gente foi precioso pela gente. Uma coisa que eu faria em algum tipo de caso que eu atendesse alguém em fase terminal de alguma doença, ou até um senhorzinho que, sabe, fazer alguma coisa, algum tipo de entretenimento ali, uma coisa lúdica, para que a pessoa escreva ou desenhe ou faça colagens de coisas e memórias que ele nunca vai esquecer, coisas específicas para ele, assim, sabe? Para ele lembrar também que existiram fases da vida dele que ele foi muito feliz e que ele teve muitas memórias, que muita coisa aconteceu. Porque apesar da psicanálise para adultos não ter o lúdico, né, a brincadeira lúdica, ainda assim precisa de entretenimento para a pessoa entender que, gente, o senhor às vezes não quer falar, ele só quer, sei lá, ou fazer uma brincadeira, ou jogar carta, ou fazer carinho no cachorro dele, ele não quer falar, falar, falar. E talvez olhar para aquele quadro que a gente fizesse junto depois de um tempo, bem, não, eu fui querido, a vida foi boa para mim, né? O acolher mesmo esse final, que é muito importante também, né? Eu fiz a leitura, mas eu não. Eu fiz apenas uma leitura. Não sublinhei, não fiz anotações. Eu tive, a semana foi um pouco corrida com alguns compromissos e eu não consegui fazer, assim, algumas observações mais, talvez,
psicanalítica, assim, mas eu, enquanto li o texto, é um texto muito bom. Imagina, eu acho que não tem como tu ler e passar, apenas fiz a leitura, não. Tu lê e te traz uns questionamentos, eu acho. Para mim foi assim, né? E aí, pensando na prática clínica em relação ao texto, eu recentemente fui chamado para uma entrevista para uma vaga hospitalar. E eu fiquei enquanto eu fui nessa entrevista, e depois eu pensei, poxa, como seria trabalhar no hospital, em algumas situações, pensando nisso, sabe? Alguma situação que é terminal e apenas os cuidados paliativos. E eu já tinha feito um pouquinho essa reflexão ali, como diz no texto, que é a escuta, é o que a gente tem para oferecer na psicanálise, é a escuta, a auxiliar ou ajudar, fazer com que o sujeito que está ali falando consiga lidar com o problema do dia a dia dele, sabe? E mesmo que o problema do dia a dia dele seja talvez o último dia, entende? É claro que olhando assim o real, ele parece que é diferente, mas quantos que chegaram talvez na clínica pensando que a vida também já não tinha mais sentido e que acabou ali, sabe? Tipo, porque a gente não trabalha com o real, né? A gente trabalha com o inconsciente. Eu não estou falando do real do inconsciente, estou falando da realidade daí mesmo, né? A gente trabalha com o inconsciente. E, e aí eu acho que a escuta é bem-vinda mesmo nessas situações. Eu tenho até uma coisa que eu me questiono muito, é que sempre que me perguntam alguma coisa, tipo, a psicanálise lida com ansiedade, ou lida com... Eu sempre tenho para mim que a gente pode lidar com qualquer coisa que traga algum sofrimento para o sujeito, sabe? Tipo, mas eu não gosto de falar isso porque parece fica parecendo meio... É porque a gente está num mundo onde tem muitos nichos muito específicos, né? Tem o pensando em saúde mental e falando da psicologia, daí tem o psicólogo especialista em ansiedade, o especialista em depressão, o especialista em LGBT, QIAPN+, enfim, tem tanto especialista que parece que não, psicanálise, sabe, ela dá conta do que o sujeito tem para falar, se ele está em sofrimento, se ele tem um sofrimento, a psicanálise está ali para ouvir. Só que esse pensamento, assim, em fase terminal, um cuidado paliativo, ele realmente soa, parece que um pouquinho diferente, porque não é só uma questão do inconsciente, como eu estava falando. De fato, a realidade dele é que talvez ele não tenha o dia de amanhã, né? Então, ele soa diferente um pouquinho, sim. E pensando no acolhimento que a Mariana trouxe ali no início, realmente é pouco falado, né? O acolhimento não é que é pouco falado, né? É falado, mas não, tipo, não tem tanta ênfase, não é um assunto que vê seminários e é que me pergunto se o acolhimento já não é a escuta, né? Que a gente faz, né? Porque eu acho que quando uma outra abordagem da psicologia qualquer, eu não sei se todos que são psicólogos, então é isso, mas eu acho que quando uma outra abordagem qualquer da psicologia diz que vai fazer um trabalho de acolhimento, elas estão fazendo um trabalho psicanalítico para mim. Porque eles vão sentar lá e tá, fale, vai só ouvir, entende? Eu acho que é o que a gente já faz. Eu acho que é pouco falado porque não sei se teria na prática algo muito diferente, entendeu? Da nossa escuta, assim. Claro, situações, né? Tem situações de desastres que a gente teve recentemente no Rio Grande do Sul. Teve outra cidade agora no Brasil, né? Mas não, acho que não foi tão grave quanto lá no Rio Grande do Sul, não em proporção, talvez. E eu achei interessante, muito interessante, mas eu ainda fico que a psicanálise tem essa maneira de lidar, porque a gente não, embora o Freud tenha iniciado com as falas de que quer provocar mudanças, isso tudo não é exatamente o nosso objetivo como analista, não é a gente querer que provoque mudanças, né? É que geralmente quem chega até nós quer mudança, né? E no caso de um sujeito desse que a mudança que ele quer é que viva mais, não dá.
sabe? Não dá. E aí faz parte também da nossa prática falar que, olha, a gente não pode controlar tudo. Você não consegue controlar tudo. Por mais que você queira controlar, não dá. E pode falar, Maria. Eu ia falar que no sentido de da gente mudar alguma coisa, como se diz, algumas escutas e alguns profissionais, eles usam a psicanálise para sempre transformar algo em algo. Não é o sentido que a gente esquece, é o sentido da psicologia e psicanálise, tá? Tipo, eu sou psicóloga psicanalista. E aí eu falo antes como psicóloga do que psicanalista. E aí, quando eu tô aqui na pós, eu fico vendo o olhar psicanalista mais como olhar psicóloga, mas aí eu não consigo diferenciar os dois na minha cabeça. E às vezes terão pacientes que vão precisar mais um acolhimento, mais uma fala minha, do que de fato da fala dele para mim. E eu acho que o paciente terminal, com certeza, é só uma fala para ele desabafar. Eu acho que nem é uma mudança, uma análise, né? Um questionamento, não é nada. Eu quis mostrar um lado que não existe a psicanálise de fato, mas é psicanalítico, entendeu? Não existe a psicanálise na análise, na transformação, no olhar da pessoa querer mudar, mas sim no olhar da pessoa querer falar. Aí é por isso que eu trouxe essa fala que você disse mais cedo de não conseguir mudar. É porque talvez a psicanálise do paciente terminal, a morte, ela vem como não como uma transformação, mas sim como um apaziguamento ou como vou falar, um amaciamento do que aquilo que vai acontecer. Aí a intenção do texto, na minha visão, né? Posso estar muito doida, vocês podem me dar um tempo aí, mulher. Não é questionar para transformar, mas sim não é fala para transformar, mas sim a fala para acalmar, amaciar. A psicanálise não como uma análise em si, mas sim como a fala. Literalmente a fala. Estar ali. A companhia da psicanálise, o deixar ser. A pessoa tá na fase terminal, tá, ela vai chorar, ela vai pernear, ela vai falar para mim que tá cansada, e é isso, eu tô ali para sustentar junto com ela. E eu acho que a psicanálise tem essa coisa, né, de sustento, né? Vamos sustentar. É o silêncio? Vamos no silêncio. É o choro? Vamos no choro. E é isso, vamos. E eu acho que o paciente terminal é o mais sustento ainda, né? Porque para mim, imagina, você junto com uma pessoa dentro do hospital, a pessoa tá para morrer e você tá lá junto com ela. Para mim é muito mais difícil esse cargo do que na minha clínica uma criança começa a chorar junto comigo. Porque aí eu posso acalmar ela, posso passar a mão, assim, não, vai passar, porque vai passar. Para esse paciente terminal, não. Então, assim, nossa, como se diz, a psicanálise é um sustento e eu quis dizer sobre isso, né? Não sobre a mudança em geral. Deu para entender? Que Sim, bom, sim, sim. eu fui voando aqui, mas a sensação é essa do texto, é que a psicanálise é para ser um sustento e não só uma transformação da pessoa para si. Mas sim, para ela mesma se acalmar. Tipo, vamos juntas aqui se escutar? Você percebeu que você falou isso? É mais para acalmar, né? Apaziguar a ocasião. Sim, sim. E é isso. Mas onde eu tava querendo chegar, eu falei muito, né? Mas é que essa escuta da psicanálise, eu acho que não seria muito. Claro, é diferente porque é diferente com cada paciente. Mas não seria muito diferente pela condição, entende? Do paciente ser. Ela é diferente de outras escutas, mas não é diferente da escuta que a gente tem na clínica durante o dia a dia. Claro que não é uma situação de análise, a gente não vai fazer uma provocação, um questionamento, um corte lacaniano. Não, não caberia ali, deixa para a próxima sessão. Não, teria que ali, talvez. É que tem que entender qual é a situação, né? Sempre, né? Se o psicanalista sabe que vai ser a última sessão, que não vai, né? Porque daí seria importante que tivesse aí mais próximo de uma psicoterapia, da psicologia, com um início, um meio e um fim, sabe? Assim, um fim pensado, né? Um momento que tá legal, que tá ok, porque o fim na psicanálise, na análise, às vezes o fim é para deixar meio bagunçado mesmo, entendeu? Para a pessoa ir um pouquinho pensar em casa. Mas resumindo, eu gostei do texto, não pude fazer grandes anotações, assim, trazer, buscar outras coisas, porque o tempo foi curto para mim. Mas eu gostei e acho que
que é um texto que traz muito questionamento, principalmente por não se ver a psicanálise tanto nesses lugares. Quando eu falo disso, tipo, no ambiente, eu tô falando mais no ambiente hospitalar mesmo, né? Então, eu achei bem legal que você tenha um trabalho sobre isso e que a gente está falando sobre isso. E seria legal que circulasse mais, além daqui, né? Sobre isso, sobre o trabalho da psicanálise com os cuidados paliativos. Obrigado por trazerem o texto. Pegando um pouquinho o gancho disso que você falou, Felipe, quando nós estávamos conversando, o meu primeiro pensamento foi: isso é a psicanálise, porque a psicanálise é exatamente isso, né? É permitir o outro ser o que ele quer ser. Se a gente está pensando em modificar um comportamento, então a gente está num outro lugar, né? Ou pelo menos numa outra abordagem. Então, nós até conversamos ontem o quanto que a morte, o findar é um problema diante da sociedade hoje, né? Cada vez mais não pode ter fim, né? E como que a gente meio que vai lutando a qualquer custo para que não seja assim. E quando, na verdade, o desejo é que seja exatamente esse, o fim? Será que tem condições de suportar esse fim, de aceitar esse fim, de entender, de reconhecer que o desejo do sujeito ali é o fim? Eu até trouxe uma situação pessoal minha, que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que cabe aqui, acho que dá para a gente conversar um pouco nesse sentido. Meu primo, com câncer, num estado bastante ruim, e a família toda meio que relutando para que houvesse mais intervenções, para que coisas fossem acontecendo ali. E num dos últimos momentos que a gente conseguiu conversar, ele falou para mim: olha, não quero mais. Para mim, eu tô bem, eu entendo, eu reconheço e eu tô bem. E no momento que a gente chega ali no hospital, os médicos vão conversar conosco, né? E eles falam: olha, dá para a gente poder pensar em alguns procedimentos aqui, como uma sonda para ele começar a se alimentar. Isso não vai dar, né? Vai dar um tempo a mais, é isso apenas. Mas é um procedimento invasivo, vai ser delicado e tudo mais. E aí a minha família toda, ok, é isso que eu quero. Mas aí, numa conversa que eu tive com ele falou: não é isso que eu quero. E depois daquela reunião, eu voltei para conversar com o médico e falei: olha, não desejamos mais fazer nenhum tipo de intervenção, apenas o suporte necessário para que ele vá no momento dele. E eu até falei com a Mariene que eu tomei essa decisão ali junto com ele, junto com os médicos, mas que depois que ele faleceu, a primeira sensação que eu tive, o primeiro sentimento foi um sentimento de culpa. E aí esse texto me fez pensar bastante nisso, sabe? Por que a gente luta tanto contra? E aí quando a gente pensa em psicanálise, a gente não está pensando, então, nessa possibilidade do sujeito ser, de sustentar, né? Talvez a gente pode pensar em intervenções, né, modificações para que haja uma cura, para que haja uma melhoria e assim sucessivamente. Mas e quando o desejo é exatamente esse? Será que não existe essa condição de poder sustentar esse fim? Né? E aí eu não sei, foi um questionamento que eu trouxe para mim e que para mim cabe muito a psicanálise nesse lugar, porque é exatamente isso. Quando eu vejo a psicanálise, eu vejo isso. Mais do que eu querer modificar o seu comportamento de A para B, se você quer ser A, então te dá condições de que você seja esse A. E não sei, para mim foi nesse lugar. E até que ponto a psicanálise é só para o paciente terminal também?
mas sim para a família dele, né? É o paciente, é a família, até os médicos também, né? Eu não sei até que ponto a psicologia hospitalar funciona, porque eu trabalhei só com plantão psicológico no hospital. Mas até que ponto a psicanálise é só para o paciente, mas também não para sustentar toda a família. Então, eu acho isso legal, né? Porque a gente acha que a gente sustenta só o paciente, de vez em quando a gente sustenta todo mundo. Pelo amor de Deus, haja supervisão. A psicologia hospitalar mesmo vai lidar com a família, assim, né? Mas aí como a psicanálise de lidar com isso, enfim, é talvez outro questionamento, né? Porque a prática da psicanálise, quando tá ali com um sujeito, não, para mim não tem mudanças, não tem alterações, né? É a escuta, a intervenção quando necessário. Talvez a intervenção no paciente terminal seja um pouco diferente, como eu falei, né? Não vai fazer um corte lacaniano ali, uma provocação, sabe? Não teria um sentido para isso, né? Mas aí quando entraria com a família, aí fica um questionamento interessante, entendeu? Aí eu acho que realmente seria uma postura mais psicológica do que psicanalística, porque mesmo que um de nós aqui, que trabalha com psicanálise, entre através do hospital, hoje, que eu conheço, que eu saiba, é só através do CRP. É como psicólogo, não como psicanalista, né? Então, teria aí, como você falou, Marina, às vezes não dá mesmo para saber, entendeu? A gente, aqui, eu normalmente, não sei se todos aqui são formados em psicologia, não tem como a gente apagar algumas coisas que a gente aprende, né? Então, sim, às vezes vai surgir ali uma ferramenta que tu veio que coube, entendeu? Que tu nem lembra às vezes de que abordagem é, mas que cabe ali e, enfim, e tu bota ali, né? Na Se, clínica, não tanto, mas numa situação extra, tipo, já precisei atender. Né, em época de enchente, eu trabalhei na prefeitura, então precisei atender questão de desastre e tal. Sim, é diferente. Tu tá num local que não é uma sala fechada, tu estás ali num ginásio atendendo com um zoom ao redor, um monte de gente falando, entendeu? É tudo diferente. Então, no hospitalar, eu acho. Eu nunca trabalhei com hospitalar. Eu tive essa. Que eu chamei ali, mas eu imagino que tem que sustentar paciente, colega de trabalho, família, todo mundo. Mas vamos voltar pro terminal aqui, deixar os outros colegas. Eu estava pensando numa época que eu ainda estava na faculdade, que era aqueles estágios gerais, né? E um grupo de colegas fizeram no Hospital do Câncer Infantil, que tem aqui em Florianópolis, né? É engraçado que quando falam em cuidados paliativos, moribundo, a minha cabeça ela sempre pensa em uma pessoa já mais velha, assim, né? E eu acredito, naquela época eu não nego, acredito que eu ainda não tenho a estrutura para fazer esse trabalho hospitalar enquanto psicóloga, né? Não tenho filhos, mas tenho sobrinhos pequenos e na época me abalou muito, né, os relatos de estágio, porque eu tinha sobrinhos pequenos, né? E aí pensando, imagina se vem um diagnóstico esse para a família, porque muitas crianças realmente não voltam mais para casa, né? Então, assim, realmente lidar, porque o cuidado paliativo, ele é abrangente, né? Ele vai pegar todas as idades, né? O adoecimento físico, ele não escolhe, né, idade, infelizmente, né? Então, lidar com essa questão também. Então, aquilo para mim era desafiador. Então, assim, como que a psicanálise também vai olhar frente a esse cuidado paliativo com uma criança diagnosticada com câncer, com a família, né? Esse acolhimento familiar, porque muitos pais acabam entregando o trabalho, tudo para ficar ali com a criança, né, no acompanhamento, enfim. acho que como a Mayara disse, muito da psicanálise é deixar ser, né? Então, nesses casos de crianças, adolescentes, adultos, porque assim, a gente não espera adultos morrerem também. É literalmente só idosos, assim, 90 anos mais. E uma coisa que me choca também é quantas pessoas hoje em dia não sabem lidar com a morte em geral, né? Digo, finais. Eu até falei isso com a Mayara ontem. Finais. É muito complicado falar sobre finais.
encerramentos, digo de vida, de ter relacionamentos, de uma casa que já não vai mais existir porque teve que vender. E o quanto isso tem me chocado, porque as pessoas mais antigas sabiam que a morte podia vir. Era uma coisa assim que, apesar de dolorido, a gente sabia que alguém poderia morrer, a morte viria, como lidar com a morte. Mas hoje em dia, eu não sei na clínica de vocês, mas na minha mais dita, né? É muito difícil as pessoas deixarem ir, as coisas acabarem, o final chegar. A palavra terminar é uma grandiosíssima bomba na vida das pessoas mais novas mesmo. Não digo pessoas mais velhas, mas mais velhas também. O quanto a gente vai ter que sustentar também o fato de ensinar as pessoas que talvez está tudo bem as coisas acabarem. E que as coisas são finitas mesmo, as pessoas são finitas. Então, a casa também vai ser, o relacionamento também vai ser, a gente também vai ser, porque a gente pode estar aqui falando, olha, não vou morrer, eu vou morrer nos meus 80 anos, posso morrer amanhã. Então a gente não sabe, né? Então, um grande olhar quando vendo sobre finais e a palavra estado terminal, hoje em dia é muito mais difícil fazer com que a pessoa compreenda que as coisas têm finitude, principalmente sentimentos, desejo de ficar vivo também, tudo é finito, né? E falando de pacientes terminais, o quanto a família vai exigir isso da gente, né? Como que eu lido com a finitude da vida? Como que eu lido com a morte dessa pessoa? Como a família vai ser sustentada sem essa pessoa viva? Aí vem, né? O que o Felipe fala, uma grande transformação, né? A psicanálise vem para transformar a família, mas não o paciente em si que vai vir a falecer. É uma grande, como fala? Colônia, tipo de formiga, todo mundo está trabalhando junto para uma pessoa só poder ir, né? Em paz, de alguma forma. Mas a palavra morrer, acabar, terminar, finitude, eu vejo que hoje em dia as pessoas estão muito mais propensas a achar que as coisas são menos, né? Menos mortais. A gente está vivendo mais, não tem muitas coisas que a gente não possa escapar, então tem remédio para tudo, quase tudo, né? Não generalizando, mas generalizando ao mesmo tempo. Então, assim, o quanto a morte em si tem sido uma problemática dentro da clínica também para a gente entender, mostrar para o outro que isso vai acontecer, quantos questionamentos a gente não vai ter sobre a morte em si. Tem até um gato falando aqui, gente. Eu vou até. É um gato falando mãe, é sério? Sim. Porque eu ouvi Olha isso. como vem a psicanálise, todos os detalhes da vida, ó. Ó. Gente, tá no outro, tá na vizinha, não é nem na minha casa, é na minha vizinha. Ó. Às vezes dá vontade de chorar assim pra minha mãe também, tá tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, principalmente para a Mariene e para a Mayara. Enquanto eu estava lendo, eu às vezes tenho uma tendência a encontrar o que tem de cada um em tudo, nas escolhas, bem psicanalítico, né? E quando eu estava lendo, gente, por que que elas escolheram esse texto, sabe? Esse assunto? Eu fiquei me perguntando. Ela começou com um livro que ela estava lendo, e agora a Mayara traz enfim, compartilhou com a gente essa situação da família. Eu tenho essa, sabe, isso sabe, sempre tem algo, sabe? Isso eu tenho feito já há muito tempo com TCC de colegas. Peraí, por que que esse meu colega escolheu esse tema para TCC, sabe? Aí, ó, tava analisando a gente, ó. E aí eu tava lendo isso. Então, agora vocês, engraçado como as coisas se encaixaram assim, ou fez sentido, né, de alguma maneira. Querendo ou não, a morte tá sempre no nosso dia a dia, né?
de alguma forma, de algum jeito, a morte se encaixa no que a gente vive como ser humano, na experiência que é viver sobre a responsabilidade nossa, né? Que no começo do texto fala sobre a gente entender nossas próprias responsabilidades. E a morte e o morrer tá dentro delas. Independentemente se for nossa, da nossa mãe ou da nossa relação com o amor da nossa vida. Vai acontecer. Gente, tem uma situação que ficou. Uma colega que me contou, na verdade, não sei se alguém sabe falar um pouco mais, que teve uma menina que falou que estava em uma situação em cuidados paliativos com uma doença e tal, e, e aí parece que a internet se comoveu, e aí acabou que ela não morreu ainda e casou, e agora o pessoal tá cancelando ela porque ela não morreu, tipo. Eu não sei se alguém sabe aí com mais detalhes, mas tipo, eu acho que caberia, tipo, uns detalhes até para esse outro lado da morte, né? E de uma maneira que a massa, tipo, ok, se comoveu porque ela ia morrer, e aí engajaram. Aí ela não morreu tão bravos, porque ela, tipo, pá, peraí, calma aí, vocês estão bravos porque ela não morreu, é isso? Entendeu? Tipo, alguém sabe qual é o caso certinho, assim? Porque só me contaram, eu não vi, mas foi Não isso, é que a uma menina. influencer que tem 18 anos e acabou engravidando, ou uma coisa assim do tipo. Eu acabei vendo por cima, assim, esse bafafá. Essa querida mesmo. Essa querida mesmo. Que tem uma doença terminal. Que tem, tá, gente? Ela vai morrer. A gente só não sabe quando. Mas ela vai. Entendeu? Ela Eu vi vai morrer. que até, ela chegou até a postar o sofrimento dela, né? De que ela vai se tornar mãe e possivelmente não vai acompanhar o crescimento do filho. Mas eu vi mesmo esse bafafá, né? Então essa é a mulher. Ai, nossa, sinceramente, eu não sei nem o que falar sobre isso. Eu sei vontade de xingar em vários palavrões possíveis. Mas a real é que as pessoas esperam que a morte venha assim, ó. Tá com câncer terminal, vai morrer amanhã. Talvez não. Talvez demore alguns anos. Talvez demore alguns meses. Talvez seja amanhã. É porque as pessoas realmente, hoje em dia, elas querem que tudo seja para amanhã. Aí vem logo esse lugar da finitude. Existe finitude, as coisas têm que acabar rápido. O entretenimento é rápido, mas a morte tem que também ser rápida. Gente, o professor Duvidoso. Lucas vai entrar daqui a pouco. Aguardo vocês finalizarem aí, que temos 3 minutos. Se alguém mais quiser comentar alguma coisa. Só uma coisinha, então. Sobre as pessoas não se acostumarem com a finitude e o fim das coisas, ou até a morte, eu não sei exatamente de que idade está se falando, que tem chegado até a tua clínica, mas eu vejo que esse é um problema muito grande com as crianças, a baixa tolerância, o baixo limiar de frustração. Tá realmente algo tô ficando bem preocupado com o que tem chego a mim. Mas lembrando que sempre quando eu falo da minha experiência, eu estou falando de uma região pequena, de um local específico, né? Não sei se isso se aplica a outros lugares, né? Você sabe que ontem a gente até comentou um pouco sobre isso, né? O quanto que, olhando assim de longe, me parece que isso está cada vez mais gritante, porque antigamente a gente até podia envelhecer, né? Hoje, qualquer traço de que você está envelhecendo, um cabelo branco, uma ruga, qualquer coisa é um problemaço, né? Então, o quanto que cada vez mais parece que a gente até brincou que a gente nasce e a única certeza que a gente tem é a tal da morte, mas me parece que no meio do caminho a gente esquece que ela é real e que vai acontecer. Então, tem essa busca desenfreada. Eu digo, pelo menos na minha clínica também, que não tem tolerância nem ao fim, nem, nem ao sinal do fim. Então, acho que é lógico que a gente tratou aqui, né, no texto mais dessa questão de cuidados paliativos, mas pensando num âmbito mais amplo, qualquer término mesmo, como a Mariane falou. Me parece que não é uma coisa mais aceitável. Envelhecer, jamais. Um filme bom para isso, que é muito louco. A Substância.
É muito bom. É literalmente o medo de envelhecer e perder tudo. Gente, eu fiz uma fala bem tipo de churrasco, assim, que não tem nada de científico no que eu tô falando, mas eu acho que talvez caberia um pouquinho aqui, que nós estávamos falando sobre o Alzheimer. E enfim, tem casos na minha família com Alzheimer. E aí tinha uma prima da minha mãe que estava aqui em casa, que não sei o que. Daí eu falei bem despretensiosamente, nada assim. Eu falei, eu acho que a gente não a gente tá envelhecendo demais. Eu falei, a gente tá cuidando do corpo para viver muito e esquecer de cuidar da mente, sabe? Eu falei só, não tem nada científico nisso, tá, gente? Não é nada de estudo, nada. Foi só da minha cabeça que parar pra pensar que hoje temos mais pessoas com Alzheimer do que antigamente, né? Porque antigamente poucas pessoas viviam até 80, 70 talvez, né? 53 anos era um velho antigamente. Hoje 53, a galera tá ativa aí, viajando, ficando solteiro, recomeçando a vida. E isso é positivo, tá? Não tô fazendo crítica, não. Mas só porque, como tudo é sobre morte, eu falei, a gente tá esquecendo de cuidando do corpo para envelhecer e não tá cuidando da mente. Tudo é sobre morte, adorei. De fato é, né? Pensando bem assim. Mas é verdade. A gente é a sociedade que menos usa a cabeça, menos usa a memória, menos usa a lógica, assim. Eu sou uma pessoa dos games, né? Eu gosto muito de jogar videogame. O quanto os videogames antes eram muito difíceis e hoje, quanto mais fácil, mais vende. Então não tem aqueles joguinhos de puzzle, não tem mais, não tem joguinho de dificuldade maior, não tem, porque as pessoas não aguentam, não gostam mais, não se entretêm mais com isso. Então, o quanto a gente está realmente numa fase onde a morte não existe, a gente só pode não pode não pode envelhecer. Meu Deus, é muita coisa. Tem muita coisa mudando. Pessoal, se ninguém mais tem para falar, a gente precisa liberar para o Lucas abrir a sala e a gente reentrar novamente. Vai manter essa daqui? Oi? Não, vai ser outra, pelo que eu entendi. Então a gente precisa Ok. fechar essa e, e aí E ele vai entrar lá. abrir e a gente entra. As meninas já foram tudo. É, Já. é isso. Tchau, gente. Um beijo, até daqui a pouco. Olha só, depois eu vou conversar ali com. Não, foi a maioria já, né? Mas a Gislaine, a gente vai tentar mandar o artigo. Eu tô falando por Da mim, não próxima. conversei com ela ainda. Mas eu combinei mentalmente com ela, ela não sabe ainda, que a gente vai tentar mandar o artigo no máximo até segunda-feira. Beleza. Nossa, olha que pessoas antecipadas, viu? Bate na nossa cara. Tá ótimo, obrigada. Desconta Tá. que foi Natal, né? E Não, ano pra mim, novo. pra mim não era nem pra ter encontro em janeiro, tá? Pra Concordo. gente também, tudo bem. Como teve, vamos que vamos. Até mais. Daqui a Tchau, pouco. pessoal.